Qual é o momento de desistir, doutora? Essa foi a pergunta que um pai me fez hoje. E eu entendi. Ele não perguntou isso porque não ama os filhos. Não perguntou porque quer fugir da responsabilidade. Ele perguntou porque ele está esgotado. Porque não aguenta mais essa guerra, humilhação, descaso, injustiça. A mãe dos seus filhos virou sua pior inimiga. E ele se tornou o alvo. Ela manipula as crianças, coloca os filhos contra ele. O mais velho já percebe. E o mais novo segue o irmão como referencial ainda. E ele vê dia após dia os laços se desfazendo, sem conseguir impedir. E o pior, ele percebe que essa guerra não é sobre as crianças, não é sobre o bem-estar dos filhos, é sobre vingança. Ele é um profissional renomado da área da saúde, construiu uma carreira sólida, sempre trabalhou muito, sempre se dedicou, sempre sustentou a família, já tinha patrimônio antes dela, casaram-se com separação total de bens, pelo menos uma escolha ele fez certa. E ela nunca precisou se preocupar com nada. Tratada como uma princesa, ele pagava tudo. Ela nunca soube o que era pagar uma conta de água em casa. Mas de tanto ser humilhado, ele pediu para ir embora. E foi. O castelo dela ruiu e o serviçal a deixou. E foi aí que ela foi ao inferno e voltou, com o garfo do capeta na mão, obstinada a destruí-lo. É bom dizer que mesmo depois da separação, ele continua arcando com tudo. Mais de 20 mil por mês, escola, plano de saúde, clube, 2 salários para cada filho. E, ainda assim, isso não é suficiente. Ela quer destruir ele. Perguntei se agora, olhando para trás, ele percebe que deixou passar os sinais. Ele me disse, sim, hoje eu revisito a nossa história e vejo que ela sempre foi assim. Falava mal da própria família, não gostava de ver os outros crescerem, tinha inveja das conquistas alheias, se irritava quando alguém da família prosperava, tratava mal o garçom, não cumprimentava o porteiro, se desentendia com os vizinhos, no trabalho. E ele, sempre ali, tentando consertar, tentando apaziguar. E dentro de casa, era sempre a mesma coisa. Ele a tratava como uma princesa, dava tudo, fazia tudo. Mas quando ele precisou de parceria, ela sumiu. O dinheiro dela era só para ela. Ela não queria dividir responsabilidades. Quando ele tentou conversar sobre isso, ela desviava, fugia da conversa, criava uma confusão para mudar de assunto. A intimidade já tinha desaparecido, a distância aumentou, o respeito foi embora. Então a humilhação se intensificou. Se ele tentava brincar com os filhos, ela ironizava. De novo, papai? Não conseguiu, papai? Sempre o papai que dá errado com ele. Na frente das crianças, desconstruindo peça por peça a sua autoridade como pai. E quando o casamento acabou, a guerra começou. Ela entrou com inúmeras ações. Primeiro, uma acusação de agressão contra ela. Não colou. O Ministério Público pediu para arquivar 2 vezes. Então ela mudou de estratégia. Ensinou os filhos a desafiá-lo, a provocá-lo, a não obedecê-lo. Filme um papai quando ele estiver nervoso. Ele pegou essa mensagem no celular. E um dia, durante uma viagem, a armadilha funcionou. Uma discussão normal entre pai e filho se tornou uma nova acusação. Agora, ele responde um processo por violência contra os próprios filhos. Ele conseguiu, com muito custo, que uma juíza determinasse uma avaliação psicossocial. Mas antes, ele teve uma audiência, se viu cercado de mulheres obstinadas a tirá-lo dos filhos. Olhares duros, decisões tendenciosas. Ele sentia desde o começo que o jogo estava armado contra ele. E foi visitas assistidas. Nessas ele via o desprezo dos profissionais, o julgamento silencioso, a sensação de que para eles ele já estava condenado. E no meio disso tudo ele se perguntava, quando eu devo desistir? Eu vou te falar, o momento de desistir é quando o seu filho for grande o suficiente para decidir por si mesmo. Quando ele olhar nos seus olhos e disser, pai, eu não quero mais te ver, e você vê verdade nisso. Essa foi uma escolha dele ou foi a mãe que o programou para dizer isso? Você só desiste quando tiver certeza. Até lá, você luta. Registra tudo, guarda cada prova, cada mentira, cada manipulação. Porque um dia seu filho vai crescer. E quando ele crescer, ele vai buscar a verdade. Nesse processo que é documento. E nesse dia você precisa estar pronto. Além do mais, existe uma ordem natural na relação de pai e filho. São os pais que sempre devem procurar os seus filhos. Porque se presume que os pais sejam os maduros. Então são os pais que procuram. Pelo menos até que se tornem os pais velhos e aí a ordem inverte. Pais insistem. Se ele disser não, você respeita. Mas um tempo depois você tenta de novo. Porque quando um filho está alienado, ele não tem consciência da verdade.
Mas quando amadurecer, ele vai perceber a âncora que a mãe foi na vida dele. O tempo que ele perdeu com você, as referências que ele não pôde absorver, e talvez ele escolha se libertar. E quando isso acontecer, você precisa estar lá. Se você acredita em algo maior, se apega a isso. Se acredita na verdade, confia no tempo. Porque um dia seu filho pode vir até você. E quando esse dia chegar, você não pode ter desistido. Essa guerra dura anos. Mas quem ama de verdade luta até o fim.